Olá, Thaísa, Leandro, Lígia, Nancy. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Ana, Pamela, Aline, Rocha, Renata Cruz. Cacá, seja bem-vinda! Deixa eu só excluir aqui, que a gente ia fazer um outro canal também, mas não tá rolando. Deixa eu excluir aqui. E nós já começamos. Oiê! Tudo Oiê! bem? Bom dia! Bom Maravilhosa! dia! Só vou excluir aqui a que a gente tinha colocado para ir, senão vai ficar chamando em outras redes. Espera. Tá gata, hein? Para você sabe, né? Que eu sempre tô linda para vocês. Vamos lá, muito feliz por estar fazendo mais uma live. Obrigada a todas e todos que estão nos acompanhando. Na semana passada, faz 2 semanas que nós estamos falando sobre ancestralidade. Vou dizer para vocês, é assunto para mais de metro. E na semana passada nós fizemos uma votação para ver do que nós falaríamos. Nós colocamos ancestralidade de trabalho, ancestralidade e relacionamento, ancestralidade e dinheiro, e mais um item que eu não lembro. E o que ganhou foi ancestralidade e trabalho. Então, eu trouxe alguns números só para a gente contextualizar, para a gente saber, quando a gente fala de trabalho, principalmente para a população negra, de que trabalho a gente está falando, né? E qual é o contingente dessas pessoas dentro desse ambiente. Então, a gente tem no Brasil, em média, 210 milhões de pessoas, 113 milhões são negros, né? Desses 113 milhões, 56% vive abaixo da margem da 56 milhões vivem abaixo da margem da pobreza. De 56 milhões, 5% do nosso total são empregadas domésticas, né? Que mais que acho que é importante falar? A gente tem aí 52 milhões de empreendedores no Brasil e 26 milhões são negros. Só que desses 26 milhões, menos da metade, quer dizer, 60% não fazem dinheiro sendo empreendedor. E quando a gente fala de trabalho, de profissão e de empregabilidade, nós percebemos que a gente tem um histórico escravocrata, e esse histórico escravocrata nos fez e nos jogou à margem da pobreza, fazendo com que a gente continuasse nesse ritmo e nessa continuidade de ser empregada doméstica ou trabalhar em trabalhos subalternos. O que impede nós termos uma boa empregabilidade. E o que é empregabilidade? É o acúmulo das informações que você adquire durante a sua vida que pode te tornar empregável ou não. E a gente diz de curso, diz de faculdade, a gente diz de viagem. E quando a gente fala de profissão, a gente está falando que você se dedicou, estudou para um determinado tema e é bom naquela área. E quando a gente fala em trabalho, é você ser remunerado por uma atividade que você faz. Então, quando a gente pensa no contexto do nosso país, que é um país escravocrata, que foi mais ou menos 400 anos de escravidão e que nos jogou à margem, nós percebemos e nós entendemos por que desses números, né? E por que é tão desafiador sair dessa crença que a gente só merece um determinado lugar, ou que a gente só merece estar em determinado lugar, ou que nós não fazemos parte, né? Porque tem muita gente que trabalha, que recebe muito mais que todos os integrantes da família e se sente culpado, se sente mal por conta disso. Eu não acredito. Você... eu nunca passei por isso. Isso daí é coisa de só lá em mate. Então, e aí a gente começa uma busca desenfreada
por uma realidade que não é nossa, né? Então, quando a gente fala de empregabilidade, quando a gente fala de trabalho, trabalho e empregabilidade até o momento não é para o negro, tanto é que a gente migrou para o empreendedorismo. Eu estou no empreendedorismo por conta disso, eu acredito também que a Cacá também esteja. Então, a maioria de nós, uma parte vai por necessidade, necessidade financeira, porque não é empregável. No nosso caso, nós somos empregáveis, mas a gente não se adequava àquele ambiente doentio. E aí, agora nós vamos trazer toda essa alegria da nossa ancestralidade para este momento, que é para a gente entender e, através das nossas experiências, trazer para vocês perspectivas ou possibilidades de novas crenças, de olhar as coisas de uma forma diferente, para que a gente consiga quebrar alguns ciclos. Vamos lá, o que a senhora me diz sobre isso, senhora Cacá? Duas coisas. Outro dia, essa semana mesmo, como a gente consegue conectar informações de campos absolutamente diferentes. Eu estava na minha aula de Mastermind e uma pessoa que é da área de agro estava trazendo informação sobre o impacto da monocultura na qualidade do solo. O quanto que você pegar uma área que tem uma biodiversidade, que tem ali diversos tipos de plantas e de animais, e você desmatar essa área para produzir um único tipo de alimento, empobrece o solo. E na hora eu fiz a conexão com a questão da nossa diversidade, né? O quanto que muitas vezes a gente empobrece a qualidade das nossas equipes, a capacidade de inovação das nossas empresas, porque a gente não consegue trabalhar diversidade e inclusão. Então, a biodiversidade na natureza, ela tem essa capacidade de estar o tempo todo reabastecendo o solo de nutrientes. Então, ao mesmo tempo que ela toma para crescer, ela devolve, porque ela está o tempo todo em renovação. Né? Gente, observando a natureza que a gente pode ter os melhores insights para a gente ter uma vida mais alinhada, mais plena, mais feliz, né? Imagina que se a gente conseguisse trazer todas essas características, essas forças da ancestralidade, de todas as etnias, de todos os povos, e unir para a construção do bem. O quanto que a gente não enriqueceria o nosso solo, se essas vozes todas fossem unidas, né? E eu acho muito interessante essa visão da monocultura e da permacultura, que é esse olhar, essa mudança, né, que está tendo em relação à produção de alimentos, o quanto que a gente percebe que a forma como a gente vinha fazendo a produção de alimentos é uma forma que, na verdade, degrada a natureza e, naturalmente, degrada a nossa vida, porque fazemos parte da natureza. Da mesma forma, é a questão da diversidade. E a segunda coisa que eu pensei aqui, enquanto você estava falando, os dados, Sandra, recentemente eu fiz uma reflexão a respeito do quanto que a gente viveu de forma inconsciente, nos coloca muitas vezes no papel, ator na manutenção das desigualdades. A minha diarista não está tendo que trabalhar aqui em casa, né? Consequentemente, eu estou tendo que fazer o trabalho de limpeza do apartamento. Eu quase morri para limpar um chão de um banheiro e um chão de uma cozinha. Não é algo que eu aprendi a fazer, que eu tenho habilidade, nem que eu goste. Não é um trabalho que eu goste. E não é por ser mais ou por ser menos, não. Porque eu acho que quando a pessoa gosta de fazer esse trabalho, ela vai fazer muito bem feito. E que bom, que maravilhoso que seja assim. E aí a reflexão que eu fiz foi, caramba, a minha hora de trabalho, na terapia, que é a hora mais barata que eu cobro, é R$ 305. A minha hora de trabalho. Por uma hora de trabalho, eu recebo R$ 305 e eu pagava uma diária de R$ 160 para minha faxineira. Para ela sair da casa dela às 5 horas da manhã, pegar dentro de São Paulo, pegar 3 condição, 2, 3 condição dentro de São Paulo, chegar na minha casa às 8 da manhã, trabalhar o dia inteiro até umas 3 horas da tarde, limpar esse apartamento inteiro, que não é pequeno. Eu moro sozinha, ok, organizada, é mais simples, não tem bagunça, mas tem sujeira de uma semana numa cidade poluída.
limpar o apartamento inteiro, passar a minha roupa e voltar para casa com R$ 160 no bolso, pegar mais 3 condução e demorar mais 3 horas para chegar na casa dela. E eu falei, caramba, olha só o quanto que a gente não está consciente para as nossas ações, nos coloca muitas vezes no papel de senhor de escravos. Porque era exatamente isso que eu fazia. Eu pagava, porque, quanto se paga para uma diarista? R$ 150, R$ 160. É isso que eu vou pagar, porque é o que o mercado paga. E aí eu continuo fazendo parte desse sistema que privilegia poucos em detrimento de muitos. E aí eu fiquei pressão. Eu falei, se eu fosse fazer o trabalho, Gorete, se eu fosse fazer o trabalho da Gorete, eu ia demorar um mês para fazer e não ia dar conta, né? Por que a minha hora custa 305 e um dia todo de trabalho dela eu pago R$ 160? Eu vivi num lugar de escravo. E essa reflexão é uma das coisas maravilhosas que eu estou falando em relação a essa situação de quarentena e isolamento, que é a hora da gente... Gente, o que a Cacá trouxe para a gente foi uma reflexão, né, da visão dela em relação a tudo que, quando a gente fala de empregada doméstica, e é tão inacreditável quanto a gente repete esse padrão, que o Brasil é o país com o maior número de empregadas domésticas do mundo. São 3 empregadas domésticas para cada 100 habitantes. Então a gente percebe o quanto a gente faz essa manutenção e de uma forma assim, tô ajudando, coitada, tá precisando, né? Mas tá precisando, mas ela também é uma especialista no que ela faz. Tá, mas eu estudei, ela já não estudou. Então, quer dizer, o quanto as carteiradas, o quanto os nossos diplomas nos distanciam de uma realidade de ver o outro como um igual. E esse é o desafio da ancestralidade quando a gente fala de trabalho. Enquanto o Brasil, e não é o Brasil como um todo, nós, enquanto seres humanos que vivemos aqui, não conseguimos entender o que foi a escravidão e como nós fazemos a manutenção deste processo, porque não é só com a empregada doméstica. Tudo a gente quer negociar, tudo a gente quer dar um jeitinho. Mas para que pagar? Mas, quer dizer, então, a gente questiona o preço do outro, principalmente se é de negro para negro, fiquem atentos a isso, porque a gente tem aquela visão de que negro sabe menos, negro não pode, negro não é tão bom, ele não estudou tanto, então para que eu vou pagar 5 mil, 10 mil no coach? Imagina! Não vou pagar, mas se for para um branco, você paga. E aí, não negros, né? Não vamos direcionar, mas assim, não negros. Então, essa percepção, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de honrar quem veio antes, e quem veio antes, a maioria de nós somos empregadas domésticas. Fomos pessoas que somos copeiras, somos segurança. E como nós tratamos essas pessoas? Como nós olhamos para essas pessoas? Ela é invisível só para quem não é negro ou ela é invisível para nós também? Qual é a nossa prática diária de relacionamento com o igual? Porque quando eu vim para cá, todos nós éramos amigos, sim. Tinha os desafios, que faz parte do processo, da vida. A gente às vezes não gosta nem de pai nem de mãe, então é um milagre achar que a gente vai gostar de todo mundo. Mas qual é a visão que a gente tem de mundo e o quanto nós desvalorizamos a nós? Porque quando eu questiono o preço de uma outra pessoa, eu também estou desvalorizando o meu trabalho, o meu esforço para ter aquele valor. Então eu nunca questionei valor. Se tá alto para mim, eu vou buscar outra alternativa. Então, a reflexão da ancestralidade aí serve para qualquer etnia, é o quanto eu honro. Por exemplo, hoje eu fiz uma constelação pela manhã e a pessoa falou, porque meu pai, meu pai me pede R$20 para colocar colocar no bilhete, meu pai pede R$30 para comprar comida, meu pai isso, meu pai aquilo. Aquela história, enquanto eu me achar maior que ele, só porque eu tenho um diploma, ou porque eu ganho 10 mil e ele nunca conseguiu fazer nem R$100, não te dá o direito de ser maior ou melhor. E aí a gente não sabe por que a vida fica pesada, porque a gente toma o espaço, toma o lugar dos nossos pais como, nossa, somos lindos, né? Somos poderosos. Exatamente.
uma travadinha aqui, porque meu pai estava me chamando na videochamada no WhatsApp. Por que será, né? A Cacá tá fazendo uma terapia nessas sessões com o papai dela, né? Tá fazendo os acertos faltantes. Bora curar para deixar a prosperidade entrar, né? Sim, sim. E isso é muito interessante quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de dinheiro. Muitas pessoas... primeiro a gente tem... O Brasil, ele é programado, ele foi criado à base da escassez. E essa escassez que nós repetimos todos os dias, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com os nossos amigos, quando a gente faz dinheiro, que a gente faz muito mais dinheiro. Eu olho para mim e falo, puta que pariu, eu faço tudo isso de dinheiro? Mas minha mãe era costureira. E aí você quer fazer parte, você pode fazer parte, por que não? Por que você não pode honrar de forma positiva? Mas aí nós acreditamos que ter muito dinheiro é ruim, porque também foi uma programação, né? Uma crença que a gente tem, e também é uma crença ancestral, que foi implantada na época da escravidão, que a gente acredita que a gente tem que ganhar pouco. E aí o que a gente faz? A gente gasta tudo que a gente faz muito dinheiro, mas fica sem grana nenhuma para poder fazer parte do sistema. E aí a pergunta precisa... que também vem dessa ancestralidade, né? Quando as mulheres conseguiram começar a trabalhar, isso começou lá na Bahia, né? Com as negras de tabuleiro. O dinheiro delas, além do sustento, ia todo para a compra de alforria, né? Então, eu acho que uma coisa que fica muito forte no nosso sistema é que tudo que sobra eu distribuo. Tudo que sobra vai para salvar os outros. Tudo que sobra vai para cuidar do outro. Então, por um lado, né, a gente tem um efeito muito impactante quando uma mulher, né, começa a ascender na sua comunidade, começa a fazer mais dinheiro na sua comunidade. Ela vai ter um impacto ali social e financeiro nessa comunidade, que não é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai para um homem branco que faz dinheiro, que ele vai para o acúmulo, para o investimento, né? Ele não vai para a distribuição na comunidade. De um lado, a gente tem esse efeito multiplicador, que acaba impactando outras pessoas. Por outro lado, a gente está sempre na escassez de não ter uma reserva financeira, por exemplo. Porque se acontece alguma coisa, eu tenho que trabalhar amanhã. Não tem plano de saúde, não tem uma reserva para se acontecer, embora eu não pense, mas não acontecer alguma coisa, não tem essa reserva. Se me pedirem dinheiro amanhã, eu preciso de R$500, não tenho. Não porque eu não faço dinheiro, mas porque eu sempre saio distribuindo. Exatamente. Então, quer dizer, como é que eu reprogramo isso, né? Para, primeiro, eu pensar em mim, que este é o movimento, porque aquela história, quem dá o que tem a pedir bem, e aí não é deixar de distribuir, mas a inteligência é como é que eu posso distribuir corretamente, e tudo muda, tá, gente? Tudo é imutável, não tem nada mutável, tudo é mutável, não tem nada imutável. O que a gente está passando hoje aqui é hoje, mas amanhã a gente já pode pensar de uma forma diferente. Mas assim, como é que eu posso prover? E é o que eu penso hoje. Eu tô com 20 anos, mas daqui a pouco eu tenho 80. Como é que vai ser isso? Se eu não acumulei, eu não cuidei de mim, eu fiz dinheiro, mas eu vou ter que, meus sobrinhos vão ter que se virar para me manter, sendo que eu tive durante a vida toda, porque a gente escolheu a área de tecnologia, isso para mim, a tecnologia me salvou. E como é que eu faço isso? Né? Como é que a gente vai se reprogramar para saber que a gente pode guardar e tem que guardar R$50 por mês e não mexer nesses R$50? Ah, mas minha mãe precisa. Ó, você tá falando, como a gente cura isso? A carta que eu acabei de tirar. Qual que é? Cura. Curo a mim mesmo e o mundo é curado. É isso? Como é que se colocar em primeiro lugar, né? Porque nós somos programados a servir sempre. E servir é diferente de serviçal, porque hoje nós somos serviçais.
saímos distribuindo, saímos correndo, resolvemos. A gente não consegue nem pensar estrategicamente para que as coisas sejam mais leves, mais fáceis, né? Sim. Ó, vou ler aqui para vocês. Apesar do caos externo, há sempre um templo interno onde repousa a nossa essência. Ela é silenciosa, sábia e uma excelente curandeira. Neste templo estão ativadas todas as ferramentas necessárias para que nossa alma seja restaurada, sempre que precisar. Para que possamos compreender os aprendizados, liberar os pesos, para criar algo. E para se curar sua linhagem ancestral e curar o planeta. Se abra, aceite e reconheça seu poder de libertação. Sua cura é a cura do mundo. Olha que mensagem pra gente agora. Né? Tá bom para você? E aqui, olha só, a imagem da carta. Uma mulher negra com um turbante, maravilhosa, arrasante. Brilhando aqui o seu saco cardíaco e o coronário conectado. E a gente tem que trabalhar nessas curas, né? Mas sabe o que eu queria perguntar para você, Ana? Sobre as forças ancestrais no trabalho. Eu estava pensando algumas coisas assim. Tem aquela frase, né? Que a nossa mente está ligada ao nosso corpo. E eu sinto que essa flexibilidade, essa malemolência, essa nossa habilidade comum aí na maioria dos ancestrais, de ter essa conexão com o espírito, com a dança, essa leveza de caminhar, eu sinto que isso também vem como uma habilidade, uma capacidade no trabalho, né? Essa forma criativa de solucionar problemas, isso é uma força que a gente tem, né? Que a gente traz. E sai do quadradinho, né? Sai do script, da solução, do logaritmo, né? Daquela coisa que tem que seguir linha a linha e vai mais para essa expansão de criação universal. Eu percebo isso. Como é que é? É muito interessante. Como é que era para você? Não sei se você chegou a passar por isso, mas eu via muito isso. Como é que você arrumava seu chinelo quando ele quebrava e sua mãe não podia comprar outro? Tinha aquele negocinho que botava embaixo, né? O preguinho botava embaixo. Do chinelo. Desde aí você já começou a criar, né? O que acontece? Nós, enquanto negros e enquanto mulheres, somos programadas para ser criativos. Esse é um ponto. Então, se você observar, quando você resolveu, dentro do mundo corporativo você não conseguia muitas vezes colocar em prática, mas quando você sai do mundo corporativo, quanto você colocou de experiência, de conhecimento seu no mundo? Coisas que você nunca nem pensou que podia pensar. Isso é uma das forças, a nossa criatividade. A segunda... Às vezes, estava acontecendo um auê, né? Então, tá bomba atômica, tá todo mundo lá descabelado. A gente olhava assim e falava assim, gente, mas nós vamos fazer isso, resolve esse negócio. Isso. Tá fora da caixinha. Isso, tá fora da caixinha, tá fora do script, tá fora da norma, tá fora do logaritmo lá, do que estava programado, e aí o pessoal não consegue conectar, né? O prego com a borracha do chinelo. Porque nunca passaram por essa experiência, né? Então nós passamos por muitas experiências que nos fortaleceram e nos tornou grandes homens e grandes mulheres, independente da situação financeira. A gente precisa entender que a nossa energia vital, nosso poder de criação, não vem do dinheiro, é da minha essência. E ela foi programada e fortalecida através de resolver problemas. Uma outra situação é que nós somos extremamente resilientes.
Nós temos desafios de ficar dentro das empresas, não porque nós não somos resilientes. É que é um ambiente tóxico mesmo. E não é só para a gente, é para qualquer pessoa que trabalha dentro das companhias, mesmo porque mais de 80% das pessoas que trabalham estão infelizes com os seus trabalhos, estão infelizes com a sua empresa, porque foram programados para ganhar dinheiro, não foram programados para serem felizes. E nós, o que nós fazemos? Estamos infelizes? Não somos apegados a dinheiro, que é bom, mas é um desafio, porque aí dinheiro é só uma passagem, você não consegue guardar. Não estamos apegados a dinheiro, então, cara, não dá, não quer. Estou ganhando 10 mil, 5 mil, lindo, mas não quero mais, não vou mais passar por isso. Pego meus paninhos de bunda e vou embora. Então, quer dizer, nós temos a questão da resiliência, a questão de uma coragem nata, a questão de nós estarmos sempre preparados para ajudar as pessoas, né? Então isso é uma coisa nossa, não foi ninguém que ensinou a gente, nós nascemos assim e fomos fortalecidos nesse processo. O quanto você, mesmo sem noção, sem habilidade, alguém perguntava alguma coisa para você, você parava para olhar e falava, acho que a gente pode fazer isso. Então esse poder de se conectar, isso é uma coisa muito forte na população negra, a gente precisa utilizar muito bem. E isso vem na nossa ancestralidade, vem da religiosidade. É o quanto eu me conecto de uma forma muito fácil com qualquer pessoa. E o conectar eu consigo olhar nos olhos da pessoa e entender exatamente o que ela está sentindo. A gente tem esse poder, não gosto muito dessa palavra empatia, mas a gente tem esse poder de entender o outro na sua essência e trazer soluções que nunca ele nem pensou. Você não precisa ser terapeuta, você não precisa ser coach, só precisa ouvir. A gente tem esse poder da escuta. A gente tem esse poder de escutar e falar, interessante, o que a gente pode fazer diferente para além disso? Outra coisa que também é ancestral é o trabalho. Nós trabalhamos muito, muito, é uma coisa nossa. Agora, qual que é esse desafio? Como é que eu trabalho a meu favor? Como é que eu trabalho para me servir e servir os mais próximos a mim? Porque hoje a gente trabalha para fortalecer um sistema. E aí, eu não estou aqui com os juízes de valores. Eu não tenho habilidade econômica para fazer juízos de valores. Mas o quanto, como a Cacá já trouxe, eu faço a manutenção do sistema quando eu estou um degrau acima, sem analisar, sem pensar. Por quê? Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não é? O importante é dar emprego. Mas que emprego que você está dando? Tem empregadas que não têm direito de comer. Elas não podem mexer na geladeira. Então, assim, essa semana, uma mulher com a família, mantinha a empregada tinha que ir trabalhar todos os dias, a empregada passou coronavírus com a família, é óbvio, aí ela quis cobrar a empregada. Então, assim, o quanto nós somos irresponsáveis a ponto de não enxergar como nós fazemos a manutenção do sistema, achando que só porque tem dinheiro as coisas estão resolvidas. Não, o que resolve é ampliação de consciência. Outra habilidade que a gente tem, agilidade. Nós somos muito rápidos para receber informação e para executar. Porque como a gente não foi programado para pensar sobre ela, Cacá, vamos fazer, vamos. Mas a gente nunca pensa de forma estratégica. Normalmente a gente pensa em vamos servir, vamos servir, vamos servir. Então isso é uma coisa muito, muito natural nossa. Então a questão da inovação também. Toda hora e todo momento nós estamos inovando. Nós somos uma energia vital e plena de inovação. A questão é que por muito tempo, nós fomos programados para não gostar de nós, não gostar das nossas histórias, não gostar dos nossos cabelos, dos nossos narizes. E aí é lógico que você vai ser enfraquecido. Porque você está olhando para trás e está dizendo, tanto faz, né? Todo esforço que eles fizeram, tanto faz. Eu vou fazer do meu jeito. Pode fazer do seu jeito, mas por que não? Ficar ali no mínimo aqui 5 habilidades e comportamentos que são natos nossos, eles são fortalecidos, porque já vem de DNA, que nós podemos utilizar ao nosso favor. Então não adianta dizer, meu pai não fez, minha mãe não fez. Cara, ele te deu toda a plataforma possível, porque quando a gente fala de pobreza hoje, no século XXI, ela é totalmente diferente de ontem. Porque ontem não tinha reciclagem, antes não tinha você vender latinha, antes não tinha você fazer um bobó, fazer qualquer coisa, antes não tinha. Elas tinham que se virar, voltar para casa grande, se submeter às mais diversas violências para poder nos trazer até aqui.
E aí a gente olha para trás e fala, nossa, que história que eu vou contar? Só isso? Só isso. Empregada doméstica. Foi empregada doméstica. Quer dizer, cara, ela te trouxe até aqui com essa energia vital de trabalho, de organização, de realização, de abrir mão de si para poder servir a outro. Porque elas deixam de cuidar, né? Mãe, quando tá. Qualquer mãe, mas mãe de baixa renda, a realidade é diferente. Enquanto a gente está preocupada, a mãe de baixa renda é preocupada em comer, a minha irmã, por exemplo, que pode dizer que já está em situação muito melhor, ela se preocupa se o filho dela vai para o balé ou não. Né? Então, olha as diferenças. As diferenças de realidade. A minha mãe fez EJA, né? Minha mãe foi costureira, fez EJA, mas ela formou nós três temos pós-graduação. Então, quer dizer, e ela foi costureira. Qual que foi a potência dessa mulher nesse processo? O quanto ela imbuiu a gente de educação, de clareza, de valores. Outra coisa muito forte na gente. E é por isso que a gente tem alguns lugares que a gente não se sente pertencente. Valores. Embora a maioria não sabe o que é valor, pra gente é muito claro. Porque a gente sente uma dor que a gente fala, não, quero ficar aqui não. Ah, esse povo, não, esse povo não. E não tem a ver com a etnia, tem a ver com valores. Às vezes você olha pra uma pessoa e fala assim, gostei dela. Não tem a ver com não gostar. Você ela fala pra ela, não é parecida comigo em alguma coisa. Não tô a fim de me esforçar pra... Então, observe os valores de vocês. São valores ancestrais. O valor do trabalho, o valor do respeito, o valor da ética. Eu deixo tudo, mas não deixo meu nome sujar. Meu nome não pode ficar sujo, porque é a única coisa que eu tenho. Olha o valor disso. Você estava falando dessas forças ancestrais e da questão da empatia, né? E uma coisa que me veio aqui foi, durante esses 400 anos de escravidão, a gente não tinha direito a ter uma família, né? Não existia o clã familiar das pessoas que estavam em situação de escravidão. E a gente acabou construindo essas relações de afetividade entre pessoas que não eram do nosso sangue, necessariamente, né? E isso faz com que hoje a gente tenha mais esse olhar empático para mais pessoas além do meu círculo familiar. Enquanto que na ancestralidade de quem vem de um povo que foi, né, que exerceu o papel de escravocrata, já tem outra informação ali naquela ancestralidade, de que é tudo para os meus, é o que é mais importante. Então, tem uma professora que eu tenho que ela fala assim, cara, se você quer ser próspero o suficiente para dar o melhor que você pode dar para a sua família, isso é muito egoísta. Por que você não pode ser mais próspero de modo que você consiga dar para a sua família e para outras pessoas que não fazem parte desse seu círculo familiar íntimo? Né? Por que você não pode ser mais próspero, construir mais riqueza com o seu trabalho, para você poder ajudar mais pessoas além da sua família? Que é esse olhar que eu penso que vem essa força ancestral realmente, da gente ter essa empatia por seres humanos. Não importa se esse ser humano tem ou não o meu sangue, é um outro ser humano e tá ali, vamos junto, vamos todo mundo se ajudar, né? Que a gente acaba vendo isso muito em comunidade, né? A gente vê isso muito bonito, o trabalho que as meninas fazem lá, os líderes de Paraisópolis, né? De estar o tempo todo criando condições, criando soluções para que a comunidade sobreviva, por exemplo, nesse caso dessa história que a gente está vivendo da quarentena, né? Que muitas vezes o poder público não chega lá, e aí a gente vê essas líderes comunitárias fazendo esse trabalho para ajudar pessoas que não são da sua família, né? E quanto que as pessoas que já estão em um outro nível social, econômico, financeiro, não conseguem ter esse olhar. Muitas vezes vivem sem sentido e vazia e não abre a sua cabeça para pensar, e se eu fizesse um trabalho voluntário? Quantas pessoas eu não conheci na minha época do banco que já estavam aposentadas e continuavam trabalhando? E na minha cabeça isso não faz sentido, porque eu ficava pensando, gente,
essa pessoa ela já recebe o salário dela. Por que que ela não vai fazer uma outra coisa mais criativa? Por que que ela não vai fazer um trabalho voluntário e abrir esse espaço aqui para um jovem que está saindo da formação dele, que está se formando agora, poder ocupar esse espaço? Isso para mim era assim, de um egoísmo, assim, que eu ficava olhando e falava assim, gente, não faz sentido esse apego, né? Por que que essas pessoas aposentadas não vão fazer outras coisas, não vão criar negócios criativos, não vão fazer trabalho voluntário e ficam lá ocupando o espaço de pessoas que poderiam, mais jovens, início de carreira, que poderiam estar ocupando aquela vaga? Então, eu acho que vem muito desse olhar do meu, né? Meu umbiguinho, o meu círculo, o meu quadradinho. As pessoas que são importantes para mim são as pessoas que têm o meu sobrenome. O resto é o resto. Uhum. É muito. A gente teve que aprender de outra forma, porque nem sobrenome a gente tinha. Sim. A Sabrina falou assim: ah, eles aprenderam assim. Então, Sabrina, mas se a gente continuar acreditando nisso e não fizer nenhuma mudança, vai continuar do jeito que está. Que esse é o ponto. Eu também aprendi um monte de coisa, todos nós aprendemos um monte de coisa. A questão é, o que que eu vou fazer com isso? Eu aprendi que eu tinha que pagar assim, né? A Cacá aprendeu, eu tenho que pagar R$ 160 para minha diarista. Aí ela foi fazer, ela falou, gente, isso daqui é trabalho para mês, estou fora. O mínimo que ela vai fazer, nem que seja aumentar R$ 10, mas ela vai aumentar. Então, assim, o que está lá fora é responsabilidade de cada um, mas o que está aqui dentro é responsabilidade minha. E quando a gente fala de expansão de consciência, nós estamos falando sim, passamos por desafios, eles são claros, muitas vezes a gente faz inconsciente, e este momento, o que a gente está falando, o que a gente está falando é, como é que eu mudo isso? Como é que eu transformo isso? E é só a pergunta. Se ela tivesse perguntado, nossa, mas eu só pago isso? Mas por que eu pago isso? Ah, porque alguém me falou que podia pagar isso, a gente só estou repetindo o que eu aprendi. Mas a nossa responsabilidade, independente de condição social, é o que eu posso fazer diferente a partir do momento que eu tenho a informação. O que eu posso fazer de diferente a partir do momento que eu entendo que não é justo pagar R$ 160 para uma pessoa ficar o dia inteiro, lá, arrumar minha casa e limpar minha casa. O que eu posso fazer de diferente se eu estou num emprego que está me adoecendo, mas eu preciso dele? Eu preciso ir atrás de um psicólogo, eu preciso ir atrás de um terapeuta, eu preciso ir atrás de um coach, sei lá. Mas é ter essa escuridão mental de entender que se você quer algo e você não está chegando naquele algo, é porque você não sabe ainda como fazer. E que provavelmente sozinha você pode não conseguir. Porque a gente só olha, como a Cacá diz, o umbigo. Então, quando eu tenho uma informação de uma outra pessoa, não que ela seja melhor do que eu, mas ela traz um pouco dela para esse atendimento, ela nos ajuda a ver o mundo de uma forma diferente, a ter outras possibilidades, outros caminhos. Não, e por que que eu pago? Porque da mesma forma que eu cobro, eu pago, né? Por que que eu pago 300, R$ 400 para fazer uma hora de terapia e para uma diária do trabalho, de um dia inteiro limpando uma casa, passando roupa, eu pago R$ 160? Se eu fosse fazer esse trabalho, quanto me custaria? Quantas horas do meu dia me custaria? Né? E o quanto que eu estaria deixando de fazer o meu trabalho e me cansando psicologicamente, fisicamente, mentalmente, porque não é algo que eu tenho prazer em fazer. Porque, assim, a questão não é se é um trabalho que é melhor ou pior que o outro, é o quanto você tem prazer em fazer. O que eu estava pensando é, quantas pessoas não gostam de cuidar de uma casa, mas não vão fazer essa escolha profissional porque sabem que não vão ser reconhecidas, não vão ser valorizadas, né? Não vão ter condições mínimas de ter qualidade de vida fazendo esse trabalho, mesmo que façam um trabalho de altíssima excelência. Por quê? Porque a gente tem esse histórico escravocrata, que isso era de graça, né? O custo de eu ter uma empregada doméstica, ele era diluído no custo que eu tinha para comprar aquela preta que ia ficar na minha casa, trabalhando para mim. Pronto, eu comprava e agora pro resto da vida. E
Os filhos que ela tiver também vão trabalhar para mim, porque é tudo minha propriedade. Então, eu tinha esse custo diluído na vida inteira daquela pessoa escravizada, né? E aí, na hora que eu tenho que, então, remunerar essa pessoa, se eu der um dinheiro que ela possa comer naquele dia, é suficiente. Não tem nada mesmo, né? Não tem nada. E aí a gente volta a reforçar nas pessoas, além da gente estar sendo esse agente de manutenção desse sistema opressor, a gente volta a reforçar nessas pessoas que o trabalho delas não tem valor. Entendeu? Aí quando eu falo que para você cobrar o seu trabalho, você precisa trabalhar sua autoestima, você precisa saber que o seu trabalho tem valor, ter autoconfiança. E aí eu digo para você que seu trabalho não tem valor, cara, é muito incongruente. Como é que eu quero que uma pessoa desenvolva autoestima, desenvolva autoconfiança, saiba cobrar, saiba lidar com dinheiro, se na hora que eu faço essa troca com ela, eu faço desse lugar de escassez, desse lugar de submissão, desse lugar de que o trabalho dela não tem o mesmo valor que o meu trabalho. Entendeu? Então, eu me vi muito nesse lugar de senhora escrava. Eu me vi nesse lugar de senhora escrava por conta dessa situação da quarentena. Eu falei, cara, eu era mais uma pessoa que estava aqui falando de diversidade, falando de inclusão, falando de liderança feminina, de executivas negras, mas a minha diarista preta eu mantinha numa situação de semi-escravidão. Pagando uma diária para R$50. E é lindo esse reconhecer, né? É lindo a gente enxergar que a gente está fazendo a manutenção e que a gente pode ser melhor. Isso é o treino que a gente tem que fazer todos os dias, entende? Tá bom, ontem eu fiz, hoje eu não vou fazer mais, e tá tudo bem. E em relação à escravidão, é essa clareza que a gente tem que ter. Nós fomos escravizados, estamos fazendo essa roda girar de alguma forma, mas nós não paramos. Sim, nós não paramos para olhar e quando a gente olha, a gente fala, não. Imagina, eu não quero ficar olhando porque eu pago mal para minha empregada. Cara, você paga mal. Dentro da sua percepção, você paga mal. Ok, o que você vai fazer com isso? Então, quando a gente traz esses exemplos, eu adoro exemplos, adoro contar sobre as coisas que a gente passa, porque é a realidade. Nós fazemos a manutenção, não é só a pessoa que limpa, a gente faz esse tipo de manutenção com qualquer pessoa. O fato de você entrar no shopping, você ver um segurança preto e você não cumprimentar, você faz a mesma coisa que os brancos fazem. O fato de você entrar num lugar, conversar com todos os brancos e não ver a preta ali, é a mesma coisa, se torna invisível. Então, quer dizer, o quanto nós, porque eu acredito que existe um sistema, sim, ele está aí, ele está operante, ele não está nem aí porque ele continua rodando. Mas como é que eu vou fazer para que a minha engrenagem seja mais justa? Porque a partir da... os exemplos que nós trouxemos vão fazer vocês repensarem também. O quanto eu, em algum momento, estou reproduzindo isso com alguém próximo, que eu nem sabia que eu podia estar reproduzindo. Então, quer dizer, todos nós, em algum momento, somos algozes, em algum momento, somos vítimas. A pergunta é sempre o que eu vou fazer com isto. Vamos lá, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Não está chovendo. A gente tem que tomar consciência que a nossa estrutura... Tá me ouvindo, Ana? Repete que tá ruim o seu... Tá ruim a sua fala. Estava falando que isso é o racismo estrutural. A gente ter consciência de que a nossa estrutura social ela é baseada num pensamento racista e que muitas vezes, se a gente não for fazendo esse tipo de reflexão, a gente fatalmente vai cair nesse tipo de comportamento de privilegiar uns em detrimento de outros, muito em função eu acho que as pessoas estão falando que eu estou travada, né?
Tá esquisitinho. Quer sair e entrar de novo? Quer sair e entrar de novo? Tá, vou sair. Então, a Cacá falou que de forma inconsciente ou consciente a gente repete o que o sistema é e faz, né? Porque ele fez durante aí 400, 500 anos, a gente acaba repetindo isso de forma inconsciente. E é isso, né? A nossa consciência... Oi, agora você voltou. Voltou com tudo. Pode... repete o que você falou para nós. Não, eu tô falando que isso é racismo estrutural. É a gente entender que a estrutura da nossa sociedade é baseada nesse pensamento racista e que algumas pessoas, por conta de sua origem ou da sua falta de oportunidade de ter estudado ou do tipo de profissão que escolheu ou que não escolheu, mas que acabou sendo empurrado pela vida para fazer aquele trabalho, vão ter esse tipo de vida, vão ter esse tipo de reconhecimento e a gente não parar para pensar se faz sentido. É essa a questão. Porque a questão para mim é quanto de valor o trabalho dessa pessoa gera na minha vida. Eu consigo fazer o trabalho dela? Se eu for fazer o trabalho dela, eu vou dar conta de fazer o trabalho dela e o meu trabalho? E se eu tivesse que fazer o trabalho dela, quanto eu cobraria para fazer esse trabalho? Por que eu cobraria 500 para fazer o trabalho de uma diária numa casa e pago 160? Onde vem isso? Essa tomada de consciência em várias áreas da nossa vida que a gente precisa ter, né? Quando a gente está fazendo a palestra de diversidade e igualdade racial nas empresas, um dos exemplos que eu falo para as pessoas, para as mulheres, imagina você caminhando numa rua à noite. E aí você está sozinha numa rua em São Paulo, bem tarde da noite, de madrugada, e você ouve passos vindo na sua direção. E aí você percebe como você está se sentindo naquela situação, e aí muito rapidamente você percebe que vem uma outra mulher na sua direção. Como você se sente? Ok. Então agora imagina que vem um homem branco na sua direção. Como você se sente? Então, agora imagina que vem um homem preto na sua direção. Como você se sente? Então, esse tipo de percepção que a gente tem que ter interna dos nossos preconceitos inconscientes, porque eles acabam refletindo nas nossas ações. Se a gente não toma consciência dessas coisas, e eu estou agradecendo essa situação de isolamento do corona que está botando as cabecinhas para pensar, né? Porque a gente está tendo tempo para isso e a gente está se colocando no lugar dos outros, que foi o que aconteceu aqui. Na hora que eu peguei, botei a mão no rodo para fazer o trabalho da Gorete, eu falei, puta que pariu, que merda que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo, cara? Por que eu estava no automático me colocando nesse lugar de manutenção desse sistema que oprime essas pessoas? E aí eu falei, na hora eu precisei compartilhar, né? Saí falando para as pessoas. Eu falei, gente, vamos pensar sobre isso aí, porque a gente precisa repensar esse negócio. Hoje a gente está vendo o valor que essas pessoas entregam na nossa vida, né? Por que eu não reconheço esse valor de forma adequada financeiramente, que é a moeda de troca que a gente escolheu? A gente precisa entender que o dinheiro é uma energia de troca. Se eu vivesse numa outro tipo de sociedade, que a troca, por exemplo, fosse serviço, quantas horas de terapia que eu tinha que fazer para a Gorete para ela limpar a minha casa? Percebe? Sim. Não estava com uma hora de terapia. Porque daí vai ser hora por hora. O meu conhecimento com o conhecimento dela. Então, se ela demora 5 horas para limpar a minha casa, eu vou ter que fazer 5 sessões de terapia para uma faxina. Olha que coisa linda. E lembrar também que quando a gente fala, a gente utilizou o exemplo da Gorete, mas isso também vale para nossas mães, né?
o quanto a gente valoriza essa mãe, que muitas vezes tem que trabalhar o dia inteiro, vir para casa, limpar, fazer comida, e nós não nos movemos porque achamos que não é responsabilidade nossa. Então, a Cacá trouxe o exemplo da pessoa que trabalha com ela, mas nós fazemos essa manutenção todos os dias com as nossas mães, quando a gente não consegue, não tem coragem de, no mínimo, lavar o prato que comeu, no mínimo, arrumar a cama que deitou. Então, o quanto a gente desvaloriza o trabalho doméstico a ponto de achar que a nossa mãe realmente é a nossa empregada. Que ela está lá, não está trabalhando fora, ela tem mais é que fazer mesmo. Sem ter essa noção do trabalho que isso é gerado para essa mulher emocionalmente, financeiramente, o sentimento de desvalorização que ela vivencia todos os dias, porque só ela tem que fazer. Então, às vezes os marmanjos passam o dia inteiro em casa, a mulher trabalhando, ela chega em casa, é ela que tem que limpar a casa, é ela que tem que fazer comida. Então, assim, o quanto nós... e aí, gente, eu trago muito para nós enquanto negros, porque nós que passamos essa situação, e só nós somos capazes de mudarmos ou transformarmos o nosso entorno através da nossa abertura de consciência, né? De que existe um sistema, ele é mau, ele é cruel, ele vai continuar vivendo, ele vai continuar. Agora, enquanto eu, enquanto pessoa que sou um agente transformador da onde eu passo, vou utilizar essa luz, essa clareza, essa consciência a favor de algo maior que eu, algo maior que a minha cama, algo maior que o meu bairro, algo maior que o mundo, porque aqui é só um mundo, tem outros vários planetas aí que com certeza estão lotados de gente, ou não, mas que esse momento da pandemia traz para a gente esse rever conceitos, valores e principalmente ética. Porque quando a gente trata uma pessoa como os brancos também tratam, que a gente acredita que nos tratam mal, a gente está replicando o que o sistema nos ensinou. Então, se você quiser fazer alguma mudança, comece por dentro da sua casa. Comece respeitando a sua mãe, comece ajudando a sua mãe, comece ajudando o seu irmão. E aí não estou falando para você se dedicar a vida em servir o outro. Estou falando para você fazer o mínimo, que é manter a casa organizada, que é lavar o seu prato, o seu copo, que é arrumar a sua cama. É só isso. Certo? Você falou, o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, ele fala que quando o ser humano começa a se tornar consciente do seu poder, consciente das suas necessidades, consciente da sua capacidade de atender às suas próprias necessidades, ele se torna uma pessoa que não é mais um bom escravo. Porque ele questiona, ele reflete, ele age em cima da reflexão que ele está fazendo. Então, quando muitas vezes a gente, nesse lugar de querer se aproximar, de ter a vida do opressor, a gente muitas vezes acaba se tornando o opressor. Mesmo quando a gente tem uma consciência superficial de que as coisas deveriam ser diferentes. De que a gente precisa trabalhar mais igualdade de oportunidades. De que a gente precisa trabalhar mais essa valorização do humano. Mesmo eu tendo essa consciência, o quanto que eu não tento me aproximar do opressor para poder achar que eu tenho uma vida mais gostosinha. Eu sempre digo, nas palestras que eu faço, a gente tem aí 3 ou 4 minutinhos, de que todos os dias eu agradeço a Deus por ser menos branca. Porque é isso. Nós somos brancos pintados de preto. Como a gente come, como a gente veste, o palavreado que a gente usa, o que a gente quer comprar, o que a gente quer adquirir. É sempre... Sim, a gente sempre quer se aproximar de uma realidade que não é nossa. Não quer dizer que ela não possa ser nossa, mas ela pode ser nossa de uma forma mais equilibrada. Então, eu sempre digo nas palestras, as pessoas olham os brancos olham para mim assim e falam, nossa, mas é isso. Todos os dias eu treino para ser menos branca, porque eu falo como branco, eu uso o cabelo como branco,
Eu me visto como mulher branca. Então, quer dizer, todos os dias eu tenho que voltar, gente. E isso eu digo para vocês de forma muito, muito sincera e transparente. Todos os dias eu treino para ser menos branca. Em relação a valores, em relação a regras, em relação à ética, em relação aos coaches que eu atendo, em relação ao tanto de dinheiro que eu quero fazer, em relação a esse dinheiro, para que é, o que ele vai ajudar na minha comunidade. Então, quando a gente tem essa noção de que nós somos brancos e pintadinhos de preto, porque a gente vive num país racista, escravocrata, e nós, inconsciente ou conscientemente, repetimos os padrões, nós começamos a questionar internamente o que eu tenho que fazer diferente. Porque é isso. Enquanto a gente quiser se enquadrar num quadradinho, nós somos redondinhos, queremos nos enquadrar num quadradinho que não nos cabe, nós vamos continuar repetindo essas ações escravocratas. Numa hora para outra eu vou parar? Não. Isso é para a vida. É para a vida. Tudo que a gente está falando aqui vai reverberar na vida de vocês para outras tantas encarnações. Porque aqui a gente está falando de alma, estamos falando de alma, não estou falando de ser humano, estou falando de alma. O quanto a minha alma está embranquecida? Essa é a pergunta. O quanto a minha alma está embranquecida? E quando a gente descobre isso? Quando a gente quer se aproximar muito de um determinado estereótipo, de uma determinada forma de ver a vida, das roupas que você usa, do palavreado que você usa. Ana Célia, mas é o sistema é assim mesmo, eu sei. Mas eu, todos os dias, faço a minha parte. Cada um que vai fazer a sua, não é responsabilidade minha. Sou responsável por mim. E o que eu trago para vocês é o quanto eu posso ser mais negro, ou mais negra, ou mais negras, todos os dias. E é isso, gente. Estamos acabando na nossa live. Vou deixar a minha querida rainha das últimas palavras dela. Desejo para vocês um sábado e domingo lindo como nós. Ai, Vivi, te amo também, sua linda. Gente, é isso, né? É pra gente refletir mesmo. A Lu tinha colocado ali que difícil essa reflexão. Quando a gente está falando de reflexões que são profundas e que quebram padrões que a gente vem carregando há muito tempo, elas vão ser mais desafiadoras mesmo, né? E a ideia aqui é a gente aumentar o nosso nível de consciência para que a gente possa fazer essa reflexão de um outro patamar, de um outro olhar, sem se colocar no lugar de culpado, de vítima, mas assumindo responsabilidade por o que a gente faz daqui para frente, né? Foi o que a Ana falou. E agora que você fez essa reflexão, Cacá, o que você vai fazer com isso? Pô, não vou mais contratar uma pessoa para limpar a minha casa e pagar uma miséria. Não faz sentido. Ou eu dou conta de fazer esse trabalho, ou eu dou conta de fazer dinheiro para pagar alguém para fazer, de forma decente, né? Mas eu não posso, a partir do momento que eu vi, eu não consigo desver isso, né? Deixar de perceber. Eu tenho que me culpar por tantos anos que eu fiz isso? Não, eu estava na ignorância, né? Meus olhos não estavam abertos para isso, mas agora eu estou vendo. Então, a chamada de consciência é exatamente para isso, para a gente começar a cada vez ver mais, ampliar nossa consciência e ver onde que sistema que a gente está inserido e se a gente está fazendo parte da evolução desse sistema ou da manutenção desse sistema. Vamos transformar? Então eu tenho que ser um agente de transformação. A agente de transformação começa comigo. Em mim, então, e começa pelo desafio repete essas últimas frases que não deu para ouvir. Não? Não. Tão bonito. Mas você ouviu, é o que importa. Eu disse que é desafiador realmente esse tipo de reflexão. Tem um sino batendo ali, tem uma igreja do seu lado? Abençoada. É um sino. Todos os dias. Meio-dia, 6 horas, 6 horas da manhã. Eu estava dizendo que a gente é responsável por fazer essa reflexão, por ampliar a consciência,
possa ser responsável, não culpado, responsável por todas as nossas situações aqui. Vai cair. Por essa Amo vocês. Muito bom poder estar aqui aos sábados com você, matar saudade. O próximo sábado é Votações, ao som do sino. Ancestralidade e relacionamento, que foi o segundo mais votado. Amo vocês e até o próximo vídeo.